Oi, gente. Eu sou a Orlene, tá? E hoje eu vou falar pra vocês como foi minha experiência com o desmame do meu bebê de 1 ano e 1 mês. Hoje meu bebê já tem 1 ano e 9 meses, mas eu comecei o desmame com 1 ano e 1 mês. Eu quero falar pra vocês como que foi isso, porque a gente acaba se frustrando com as dicas da internet, né? Acredito que eu já vi relatos de muitas mães, né? Porque eu também já procurei muitas dicas na internet para poder fazer o desmame do meu bebê. E essas dicas não funcionaram para mim e acredito que não funciona para muitas mães, né? Eu acredito que cada bebê é único, gente. Nem tudo que funciona para aquele bebê ou para aquela mãe vai funcionar para você. E é por isso que você tem que testar as suas próprias técnicas, né? Tentar por você mesmo. Você pode utilizar alguma coisa ali da internet, mas você também pode testar a sua própria forma de fazer o desmame do seu bebê, porque nem tudo que funciona para o outro vai funcionar para você, e isso acaba gerando uma frustração na gente. Eu busquei várias dicas, mas nenhuma estava funcionando para mim. Então, o que eu fiz, né? Meu bebê, deixando claro, ele teve uma alimentação, tipo assim, ele mamou até os 6 meses, exclusivamente, até os 6 meses. E com 6 meses ele começou a introdução alimentar. Então ele já tinha uma alimentação bem estabelecida, tá? Ele não era aquele bebê que não comia, ele realmente já tinha uma alimentação bem estabelecida, comia bem. E com 1 ano e 1 mês eu já estava enfadada, sabe? Eu não sei se você se identifica com o que eu vou falar agora, mas eu já estava naquela época que o bebê mamava e já me gerava agonia. Tem muitas mães que conseguem amamentar até 3 anos de boa. Eu não. Eu já estava bem agoniada mesmo com 1 ano e 1 mês. Então, por isso tomei essa decisão. E um outro ponto muito importante, eu tinha claro na minha mente que eu realmente queria fazer o desmame, porque tem mãe que quer desmamar e às vezes realmente ela não está preparada para isso. Então, qualquer coisinha ela para e se frustra, né? Você tem que realmente saber se você está preparado mentalmente para poder fazer o desmame do seu bebê, se é isso que você quer, né? Então, o que eu fiz? Primeiramente, fui diminuindo as mamadas, que antes era livre demanda, então passou a ser 3 mamadas. Como ele já comia bem, eu só dava, quando ele acordava pela manhã, eu não dava mais de mamar pra ele. Ele acordava às 6h30 pra ele, eu não dava mais de mamar pra ele. Aí eu já ia pra preparação do café da manhã pra ele. Aí tomava o café por volta das 7h30, aí tomava o cafezinho dele. Após isso, eu não ia, tipo, direto dar de mamar pra ele. Não, eu não fazia isso. Tomou café, então o bebê não tá com fome. Dava água pra ele. Então, depois disso, mais tarde, brincava um pouco com ele. Depois disso, ia dar o banho dele. E após o banho, vinha aquela rotina do sono. Dava de mamar, botava pra dormir. Acordou, não mama mais. Já vem fazer um lanchinho, tá? Vem fazer um lanchinho. Faz o lanchinho. E nisso fica brincando, passa aquele tempo, chega a hora do almoço, almoça, dava o almocinho dele e todo o processo de novo. Depois do almoço, passa um tempinho, dá um outro banho e vai fazer a rotina do sono, da soneca da tarde, né? Dava de mamar, botava pra dormir, acordava, não mamava mais, tá? Que antes ele mamava. Então não mamava mais quando ele acordava, ia pro lanchinho da tarde. Depois do lanchinho da tarde, brincava um pouco, aí eu dava, dava o meu jeito pra até chegar a hora do jantar novamente. Aí toda aquela rotina de novo, aí sim dava de mamar. Agora à noite, antes de eu estabelecer a rotina mesmo pra fazer o desmame, ele mamava tipo a noite inteira. Ele acordava, chegou. Às vezes ele acordava até 10 vezes, gente. 10 vezes eu conferi ele acordando pra mamar. Porque, tipo assim, primeiramente eu estabeleci a rotina do dia dele, né, pra fazer o desmame. Aí, por último, ia ser da noite. Tá, passando isso, o que eu fiz? Como ele estava acostumado a mamar, sempre antes de dormir, eu fui fazendo trocas, tá? Eu sei que tem gente, não adianta, você faz troca. Não, pra mim funcionou assim, comecei fazendo trocas. Ele já tomava suco, então eu fazia o suquinho de uma laranja, isso já passando a diminuir as mamadas durante o dia, das 3 mamadas, por exemplo, tomou o café da manhã, fez todo o processo do banho, vai dormir, toma um suquinho antes de dormir. Aí o que acontecia?
Ele, depois que ele tomava o suquinho, ele ficava querendo peito. E eu começava a falar com ele: filho, Tetê tá cansado, Tetê tá dormindo. Tipo, eu sempre ficava reforçando essas coisas pra ele. E ele ficava quietinho ouvindo. Aí ele tentava insistir, e aí eu sempre botava ele pra dormir na rede, né? Me embalando com ele. E até que eu embalava, e ele acabava dormindo. Aí depois que eu estabeleci essa, que eu desmamei, né? Tipo, da mamada de manhã, passei pra de meio-dia. Dava o quê? Mais um suquinho de laranja pra ele. Nisso eu já tinha começado a introduzir o leite, né? Porque eu queria deixar o leite à noite, né? Uma mamadeira de leite para ele. Então eu já tinha testado o leite e ele não tinha gostado do leite, né? Por isso que, deixando esse ponto claro, por isso que eu dava o suco, no caso. Que eu dei o suco em vez do leite, em vez da fórmula. Aí, o que aconteceu? Mais um suquinho, meio-dia, depois do almoço. Tirei a segunda mamada. Tá, isso não foi, tipo, foi mais de uma semana, mais de 2 semanas. Tá, consegui tirar essas 2 mamadas durante o dia, tá? Que foi a mamada das 9 e a mamada depois do almoço. Depois disso, o que eu fiz? Fui tirando essa mamadeira de suco antes de dormir, porque eu sempre levava o suquinho lá pra rede, porque era a rotina dele mamar antes de dormir, levava o suquinho pra rede, dava pra ele e botava ele pra dormir. Aí depois disso, o que aconteceu? Eu fui tirando, tipo assim, dava o lanchinho dele bem próximo dele dormir, que ele tava com a barriguinha cheia, e não precisava mais tomar o suco. Então assim, tirei o suquinho dele também. O primeiro suquinho da manhã, né? Das 9 horas, que era na hora da soneca da manhã. Aí, deixei só o suquinho do meio-dia e tinha as mamadas de noite. Aí, gente, quando ele começou a pegar a mamadeira mesmo, que ele já gostava do leite, quando eu ia botar ele pra dormir à noite, lembrando que o suquinho do meio-dia permaneceu, tá? Quando ele ia fazer a mamada à noite, antes de dormir. Então, eu fazia a rotininha dele do sono, dava jantar, dava banho, aí depois fazia a mamadeira e acostumei ele dar essa mamadeira pra ele antes dele dormir. Em vez de eu dar o peito pra ele, eu dava a mamadeira, tá? E ele tomava. E às vezes realmente ele ficava querendo o peito e eu inventava 1001 coisas pra ele. Falava novamente: Tetê tá cansado, Tetê vai dormir, Theo já tomou a mamadeira, e ficava repetindo. Eu repetia isso todos os dias pra ele entender que Tetê tava cansado. Tá, essa mamada da noite, assim, do início da noite, das 7 horas, 7h, 7h30 da noite, eu consegui tirar. Mas aí, antes vinha as mamadas, né, de madrugada. Quando ele acordava, o que eu fazia? Eu podia dar leite 2 vezes, né, que a pediatra me autorizou a dar leite 2 vezes pra ele no dia. Aí ele acordava, gente, depois dessa que eu botava ele pra dormir 7h30, ele geralmente acordava 12 horas, ou era antes de 12 horas ele acordava antes das 12. Aí ele acordava, eu fazia, em vez de dar o peito, né, porque eu já fui começando a mudar isso, em vez de dar o peito, eu dava esse leite, eu dava o leite pra ele novamente, tá? Aí eu dava o leite, ele tomava e dormia, e insistia com o Tetê, mas o meu bebê, ele não chorava, tá? Eu dava o meu jeito pra ele não chorar, porque se ele chorasse muito, gente, eu não ia deixar meu bebê chorando, tá? Eu realmente ia dar de mão pra ele se não funcionasse essa técnica, né, de fazer as substituições. Aí, passado o tempo, pegou, tá? Deu certo, só que acordava 2 horas, 3 horas da manhã, e às vezes, tipo assim, botava no berço, acordava, botava no berço, acordava, botava no peito, porque eu tava acostumada, né? Pra mim, ele só dormia se ele estivesse no peito. Aí, o que eu fiz? Vamos lá. Novamente, a mamada das 7h30 continuou, da mamadeira. E essa mamada que ele acordava 11 horas, eu passei a não dar mais, tá? Eu tirei, porque como ele podia tomar só 2 mamadeiras de leite durante o dia, eu não quis mais dar essa outra mamadeira, porque eu ia dar uma mamadeira mais tarde. Então, dormiu 7h30, acordou 11, não dava de mamar pra ele. Inventava 1001 coisas de novo, quando ele acordava, ficava procurando o peito, falava novamente pra ele: Tetê tá cansado, Tetê quer dormir. Aí embalava, gente, era aquele processo.
mas ele não chorava. Botava pra dormir, aí ele dormiu. Quando ele dormiu, aí finalmente botava ele no berço de novo. E quando ele acordava de 1 para 2 horas da manhã, eu dava uma mamadeira de leite. Aí eu comecei o processo. Uma mamadeira 7h30 da noite antes de dormir e uma mamadeira 2 horas, tá? Comecei essa mamadeira 2 horas e tirei o peito. Fui tirando aos poucos, claro. Porque também se você tirar o peito de vez, o seu peito vai inchar tanto, tá? Talvez você precise até ir na emergência. E teve um momento que eu quis fazer isso de vez, tirar tudo de vez. E meu peito começou a ficar duro, quentinho, doendo já tava sentindo dor. Aí a minha cunhada, ela falou que era pra eu, tipo assim, era gradativamente. No peito encheu, dou só um pouquinho de mamar pra dar mais esvaziada no peito, né? Pra poder o peito ir se acostumando também, né? Aí consegui, né? Tipo assim, quando eu via que meu peito tava muito cheio, no outro dia eu dava um pouquinho de mamar pra ele, tá? Mas também não deixava ele acostumar. Nesse processo aconteceu dele ficar doente, de não estar comendo muito bem. Eu voltei a dar de mamar, mas não foi aquelas mamadas que eu dava antes, né? Livre demanda, não. Dava uma vez de mamar para poder ele ficar bem hidratado, para poder ir melhorando, né? Da gripe que ele tava na época. Tá? E teve esse processo também, que eu tive que voltar um pouquinho, né? Um pouquinho para trás aí para poder dar de mamar para ele melhorar da gripe que ele tava. Que ele não tava comendo nada. Mas, tipo assim, não deixei meu processo de lado. Dava de mamar, aí já no meio-dia já continuava novamente o desmame. Aí, melhorou, já volto de novo pra rotina certinho. E isso demorou, gente, eu acho que demorou uns 2 meses pra eu conseguir desmamar ele. Aí, ele se acostumou, né, com essa mamada 7h30, uma mamada 2 horas, 3 horas da manhã. E eu não dei mais nada, tá? Chegou um momento que eu não dei mais de mamar pra ele, nem de dia e nem de noite. Já eram só a mamadeira. O suquinho meio-dia, a mamadeira de leite 7h30 da noite e a outra mamadeira 3h40, 2 horas, a hora que ele acordava. Depois, o que eu fiz? Não. Agora chegou a hora de tirar a mamadeira das 2h pouca da manhã, porque ele é um bebê que ele come muito bem, tá? E, tipo assim, ele jantava muito bem. Às vezes ainda comia uma laranja, chupava uma laranja antes de dormir. Depois disso, tomava uma mamadeira dele. É o momento de eu tirar essa mamadeira da madrugada e ficar apenas com uma mamadeira de 7h30 da manhã. De 7h30 da manhã, não, 7h30 da noite. Aí, gente, fui conseguindo tirar. Quando ele acordava, o primeiro dia, quando ele acordou, que eu decidi não dar mamadeira, eu fiquei falando, tá na hora de dormir, tá de noite. Fiquei conversando com ele. Você tem que conversar com o seu bebê vai entendendo aos poucos, tá? Vai conversando. Não fique achando que o seu bebê não entende. Vai conversando, explicando pra ele as coisas. Gente, o bebê entende, ele vai conseguir entender. Ou é só a vontade, né, que a gente sente de fazer o desmame, que você acha que o bebê entende. Mas eu acredito que o bebê entendia assim. Quando eu falava pra ele, Tetê tá cansado, Tetê quer dormir, ou Tetê tá dormindo, e ele ficava me ouvindo. Aí ele ficava quietinho me ouvindo. Aí ele ficava quietinho, eu me embalava até ele dormir, tá? Então, quando eu tirei essa mamadeira da madrugada, eu ficava conversando com ele, embalava. Gente, essa mamadeira da madrugada, o processo demorou um pouquinho, né? Pra tirar a mamadeira. O desmame do peito já tinha sido assim, total. Mas a mamadeira de madrugada demorou um pouquinho, assim, acho que um pouquinho, uns 2 meses e meio, né? Juntando com o desmame. Porque o bebê tá acostumado a mamar de madrugada, né? Meu bebê tava acostumado a mamar de madrugada. Aí até que eu consegui tirar, né? Hoje em dia, ele tem 1 ano e 9 meses e ele acorda de madrugada, mas ele volta a dormir de novo. Às vezes eu tenho que me embalar na rede com ele, aí ele dorme, boto ele lá, mas não dou mais nada pra ele. Ele só toma uma mamadeira dele de 7h30 da noite, tá? E dorme. Acorda, tipo assim, acorda de noite? Acorda, gente. Ele acorda porque às vezes a gente tem a ilusão de que quando o bebê para de
para de mamar, né, no peito, ele vai dormir a noite toda. O meu não aconteceu isso, tá? Meu bebê não aconteceu isso até hoje. Ele ainda acorda, não tenho que ficar andando com ele pela casa, não saio do quarto, fico deitada com ele. Às vezes ele fica lá deitadinho, com o olhinho aberto até ele dormir de novo. Mas eu fico falando pra ele que tá de noite, tá na hora de dormir. Todo mundo tá dormindo. Aí até a hora que ele dorme de novo. Às vezes ele acaba demorando pra dormir, mas dorme, tá? Então, essa foi a minha experiência com o meu desmame. Eu não sei se eu consegui explicar tudo muito certinho, tá? Esse é meu primeiro vídeo contando sobre como foi o meu desmame. Eu espero que ajude você, mãe, em alguma coisa, porque eu sei que esse processo de desmame não é fácil pra ninguém, tá? Eu sei que não é fácil, porque a gente, quando chega à noite, por exemplo, a gente que passa o dia lidando com o bebê, quando chega à noite a gente tá exausta, tá? Exausta. E às vezes o que a gente faz? A gente só bota o bebê no peito, né? E acaba dormindo com o bebê no peito e aí o tempo vai passando, mesmo a gente querendo desmamar, a gente não consegue pelo cansaço. Mas se você tomou a decisão de fazer o desmame do seu filho e as dicas da internet não estão funcionando, estou te contando aqui a minha experiência. Se você quiser usar uma parte do que eu fiz com meu bebê para fazer os seus testes, né? Tentar desmamar o seu bebê, faça, tá? Não fique só com a dica da internet, não se frustre com isso. Cada bebê é único, cada mãe é única. Nem tudo que funciona para outra pessoa vai funcionar para você, tá? E não deixe seu bebê chorando porque você quer fazer o desmame. Dê um jeitinho ali para ele não chorar. Eu sou totalmente contra desmame que você tem que deixar seu bebê lá no berço chorando ou que... eu já vi gente falando, gente, o bebê vai chorar de qualquer jeito. Tá, deve existir o bebê que realmente vai chorar, mas dê o seu jeitinho para o seu bebê fazer um desmame tranquilo, né? Porque eu acredito que isso faz toda a diferença, tá bom? Gente, se você gostou da minha experiência, da experiência que eu acabei de compartilhar com vocês, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com outra mãe que precisa ver essas dicas, né, que eu dei, essa minha experiência. E se inscreve nesse canal porque eu vou compartilhar mais conteúdos, né? Não só sobre a rotina de mãe, sobre trabalhos, né? Sobre o nosso trabalho como mãe, como isso é difícil também, como que a gente pode fazer, tá? Eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Então, se inscreve no canal que vai vir mais conteúdo. Obrigada, beijo!